Amém? Glória a Deus. Sou a Sunamita. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã com vocês para falarmos acerca de ministério infantil, né? Falarmos sobre educação cristã. Louvo ao Senhor pela vida de cada um que se dispôs nesta manhã de estar aqui para aprendermos mais. Eu gosto sempre de falar que ninguém é tão bom, ninguém sabe tudo, que não tenha nada para aprender. Nós estamos sempre aprendendo. Quem é professor de verdade sabe disso. A gente aprende a cada dia, todos os dias, com novas experiências, né, que Deus nos proporciona. Assim como ninguém não sabe nada que não possa ensinar. Deus, ele é perfeito, nos criou na sua imagem e semelhança, e todos nós temos algo bom para dar. Deus nos fez criativos. Deus, ele é demais. Então, olha, eu queria, assim, para a gente quebrar um pouquinho, a gente dar uma animadinha, ninguém dormir aqui, né, na minha palestra. Vamos levantar para a gente cantar uma canção, dançar, né, um pouquinho. Todos aqui são professores de criança? Amém? Levanta a mão assim. Amém. Então, é a primeira abraço bom. Vira para o amigo do seu lado e fala assim: amigo, que bom que você veio. Dá aquele sorriso bem bonito, tá? Agora dá um abraço. Pode botar a primeira a música, que é abraço bom. Conhecem? Amigo, vamos lá. Eu preciso de uma dupla. Vem então. Em duplas, tá? Você vai virar pro seu amigo e vai cantar assim, ó. Faz o gesto também, tá? Amigo, como é bom estar ao seu lado. Porque meu coração bate. Meu mundo está repleto. Faz um coração de amor, só porque senti o seu vira assim, ó. Vira pro lado assim. Assim, ó, um super abraço. Para que eu me sinta um super amado. Agora dá um pulinho. Laia, 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 hey, laia, 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 hey, laia, laia. Virou. De novo. Laia, 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 hey, laia, 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 hey, laia, laia, laia. Virou. Agora dançando de novo. Amigo, como é bom estar ao seu lado. Porque meu coração bate. Meu mundo faz um coração. Só porque eu senti, ó. Vira assim, ó, de costa. Oh. E eu quero para que eu me sinta um super amado. Abraça. Agora abraça. Que abraço bom e dança. Que abraço bom que você tem. Abraça e dança. Que abraço bom que você tem. E eu quero um super abraço para que eu me sinta um super amor. Pulou. Dançando. Que abraço bom que você tem. Que abraço bom. Que abraço bom. Que abraço bom que você tem. Abraça já. Agora dá um abraço aí em um outro amigo. Amém.
podem sentar. Glória a Deus. A gente trabalha com criança, tem que ser assim, né? Tem que se exercitar, porque elas têm muita energia. Então, nós precisamos estar preparados também. A gente fica um pouquinho, que nem eu, estou um pouquinho sedentária, até para pular já está mais difícil, dá aquele pulinho falso, mas a gente vai melhorando, porque é preciso, né? Os cabelos brancos aparecem, mas a gente continua sempre tendo disposição e Deus vai renovando as nossas forças. Bom, como eu falei, fui apresentada, meu nome é Sunamita, eu sou pedagoga e sou professora evangelista de crianças. Trabalho com crianças, eu acho que eu nasci no Ministério Infantil, né? Porque fui criada na igreja com as crianças, participando de todas as atividades das crianças, e na adolescência, com 14 anos, eu fui chamada para começar a trabalhar com crianças. E aí começou todo o ministério, inicialmente aprendendo com as minhas professoras. Então, as minhas professoras, elas foram a minha primeira inspiração, e até hoje marcam muito. Quem aqui não tem um professor de infância, né? Mesmo que não seja da igreja, para quem não nasceu em berço evangélico, né? Alguém que marcou. Ou se não foi um professor, uma outra pessoa que tenha marcado, tenha inspirado a nossa vida positivamente. Comigo foi assim. E aí, mais tarde, eu vim fazer pedagogia e muito da pedagogia eu usei para o Ministério Infantil. Então, após a pedagogia, eu passei a ser mais organizada, todos os meus projetos evangelísticos e missionários passaram a ter objetivo específico, relatório, sabe, metodologia, aquela coisa toda. Mas ainda assim, faltava alguma coisa. Eu tinha experiência na prática. Muitas das vezes, nós, como professores de crianças, a gente aprende assim, né? Fazendo. Porque no Ministério Infantil, não... o pedagogo, então, vai trabalhar com crianças. Você tem experiência? Não. Mesmo assim, a gente está... eu não sei o que eu quero fazer ainda, então vou ficar aqui com as crianças. Né? Acontece. Então, todo mundo chega no Ministério Infantil. Mas o que acontece? Faltava alguma coisa. Porque, para trabalhar com crianças, é necessário ser pedagogo? Não. Não é necessário. E aí foi quando eu percebi que eu precisava de mais. Então eu decidi, comecei a participar de cursos, conferências, seminários, porque eu percebi que o meu chamado com crianças estava ali. Né? Trabalhei também em vários outros ministérios dentro da igreja, mas quando eu percebi que era com crianças, eu sentei aos pés daqueles que tinham algo de Deus para me oferecer. E ali foi que começou tudo, né? E tudo fluiu. E eu louvo a Deus porque hoje estamos aqui, né? Com vocês que estão separando esse momento para aprender. E hoje nós vamos falar sobre os propósitos do Ministério Infantil. Estou aqui cantando com vocês, mas hoje o meu filho acordou passando mal. Estava tudo bem, tudo muito bem. E então, ele acordou passando mal, sabe? E a gente fica naquela apreensão toda, mas Deus sabe de todas as coisas, como eu falei com Deus, né? Deus, ele já sabia... muito antes de a gente ter marcado essa agenda, o que iria acontecer, né? Então, estamos aqui para cumprir a nossa responsabilidade, o nosso compromisso diante dos homens, mas, acima de tudo, diante de Deus. E essa é a minha família, Cleiton, meu esposo, Benício, meu filho tem 3 anos, e a Helena, de 1 ano. Família é o propósito de Deus, né? Então, estamos trabalhando com crianças, eu trabalho com crianças, como eu falei, desde nova, sempre com muito amor, muito carinho, com muita felicidade, e ensinar a nova geração. E agora, para mim, é um motivo de muita alegria poder viver isso, aprender, né? Cada dia com os meus filhos, que são uma caixinha de surpresa. Então, a gente aprende, coloca em xeque algumas teorias, né? Tenta colocar em prática, e Deus assim vai nos abençoando. Pode passar. Deus tem propósitos. Em Eclesiastes 3:1, fala o quê? Há tempo para todas as coisas. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Há tempo para chorar, né? Há tempo para sorrir, há tempo para se aborrecer. Então, tudo tem um tempo. Deus, ele tem um propósito determinado para todas as coisas. Em Salmo 139:16 está escrito o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus...
dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, Deus, ele determinou, ele sabia muito antes desse fórum acontecer, todos os obstáculos, tudo aquilo que ia acontecer para a gente estar aqui. Deus, ele conhece a nossa história antes mesmo da gente existir, ainda no ventre da nossa mãe. E o que é um propósito? Segundo o dicionário, o propósito é a intenção de fazer algo, é projetar, é um desígnio, aquilo que se busca alcançar, o objetivo, o intuito. Então, todo ser humano, chega um momento que a gente pensa assim, qual é o meu propósito? Por qual o motivo da minha existência? Por que eu estou aqui? Faz parte do ser humano pensar isso. E se você não pensou até hoje, você vai chegar lá. Vai ter um dia que você vai questionar isso. Você vai querer saber qual é a razão do seu existir, né? Qual é a razão daquilo que você faz. Por que você vai fazer? Por que trabalho com crianças? Por que eu tenho o meu ministério? E nós precisamos ser intencionais. Tudo que nós fazemos, logicamente que debaixo da dependência de Deus, mas precisamos ser intencionais. E aí agora, queria perguntar o seguinte, vocês vieram para um fórum, né, um seminário, todo mundo trouxe caneta e papel? Então vocês vão responder aí 3 perguntinhas. Bem rapidinho, você vai responder, não precisa elaborar muito a resposta, mas aquilo que vier na sua mente. Essas 3 perguntinhas. Primeira pergunta, quais os propósitos do Ministério Infantil? Na sua opinião, qual é o propósito do Ministério Infantil? Pode escrever. A segunda pergunta é diferente, hein? Qual é o seu propósito no Ministério Infantil? O que você faz no Ministério Infantil? Por que você faz? Qual é o seu propósito? E a terceira pergunta é, qual é o propósito de Deus para você no Ministério Infantil? Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Atos, Atos capítulo 8, versículo 26. Amém? Acharam, crianças? Amém ou não amém? Vamos ler então. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. E este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era antes. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim, ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar, onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava
todas as cidades até chegar a Cesareia. Então aí vemos esse é o texto referência, né, do fórum, que é, qual é o tema? Entendes o que lês? Entendes? Só tem sentido quando a gente entende. Só tem significado quando a gente entende. E isso tem muito a ver com o tema, que fala sobre propósito, né? Então vemos aí que Deus utilizou uma pessoa. Ele utilizou Filipe para a pregação do Evangelho. Então, lá nos versículos iniciais falam o quê? Que o Espírito direcionou Filipe até o etíope. E aí ele estava lendo ele já estava lendo, mas ele não entendia. A qual ele perguntou, entendes o que lês? E ele respondeu, como entenderei se não há quem me explique? E aí ele começa a falar de Jesus. Ele tem a abertura de falar de Jesus, e o eunuco, o etíope, ele crê de todo o coração, e isso é claro, fala no versículo 37, ele crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, e então ele mesmo tem a iniciativa, né? Ele deseja se batizar, e naquele momento ele é batizado, e o que acontece com Filipe? Ele some e ele começa a evangelizar todas as cidades. E agora eu gostaria que vocês abrissem junto comigo no livro de Romanos, capítulo 10. Nesse início a gente vai aqui folhear alguns capítulos, tá? Então podem deixar a Bíblia aí. E lá em Romanos agora, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí, vamos pular para o versículo 13, do 13 ao 15, que está escrito: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, fazendo aqui, eu fiz algumas correlações, né, com o livro de Atos, quando ele fala lá no versículo 9, se com a tua boca confessares Jesus e com o seu coração crer. O que aconteceu com o etíope? Ele confessou, ele creu, né? Ele creu de todo o coração. E fala lá, ele creu de todo o coração. E aí no versículo 13, todo aquele que crê será salvo. O que aconteceu com o etíope? Ele creu, foi batizado, né? Foi batizado. E como pregarão aqui no versículo Romanos, versículo 14 e versículo 15? E como pregarão se não há quem pregue, se não forem enviados? Filipe foi enviado. Filipe foi enviado pelo Espírito para chegar naquele homem e ajudá-lo no entendimento. E depois, isso lá no início, né, lá em Atos, versículo 26 ao 29, quando o Espírito conduz Filipe. E lá no versículo 40, que nós lemos, em Atos ainda, Filipe evangelizou em todas as cidades. Deus, ele usa pessoas para anunciar o seu nome em todos os lugares. Então a gente tem feito essa correlação aqui. Deus, ele deseja ser conhecido. Como você ama alguém que você não conhece? Como você ama? E como você pode obedecer alguém que você não ama? Bom, podemos obedecer, né? Porque por obrigação, por imposição, se a gente pensar assim. Mas será que é isso que Deus deseja?
Deus, ele deseja ter um relacionamento profundo com o homem. Ele sempre quis isso. E ao longo da Bíblia, ao longo da palavra de Deus, ele dá várias referências. Quando ele fala, ensina o menino no caminho que deve andar, né? Quando fala lá em Deuteronômio que os pais deveriam ensinar aos seus filhos e inculcar sobre Deus e sobre o seu amor, para que os filhos pudessem conhecê-lo e passassem para a próxima geração e para a próxima geração. Deus, ele sempre desejou isso. Sempre foi ordem de Deus. E Deus, ele é tão sábio, porque ele fala lá em Deuteronômio que os pais deveriam ensinar sobre o seu amor. Não é aquele Deus brabo, aquele Deus que vê tudo, Deus tudo vê, né? Mas você ter amor, você ter relacionamento, porque a vontade de Deus é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. A vontade de Deus é que Ele seja conhecido ao longo da Bíblia, ao longo da palavra. Ele fala isso, Ele deixa isso muito claro, e no Novo Testamento, ele intensifica isso quando Jesus vem aqui na Terra, né? E ele fala para os discípulos. E ele prega em todos os lugares, em todos os momentos. A vida dele era levar o nome do Pai. Eu queria perguntar aqui, quantos conhecem a Grande Comissão? Levanta a mão bem alto. Quantos conhecem a Grande Comissão? Amém. Todos nós precisamos conhecer a Grande Comissão. Vamos abrir, então, no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Amém? Qual é o título na Bíblia de vocês? Está escrito o quê? Tem um títulozinho, né, em cima. Está escrito o quê? Sempre tem um título, né, entre um... Está escrito o quê? A Grande Comissão. Então, está aí na Bíblia, tá? Mateus 28, 19 e 20, não está no versículo, né? A gente sabe que o Novo Testamento, um vai completando o outro. E aqui temos a Grande Comissão. A Grande Comissão, todos nós, cristãos, precisamos saber o que é a comissão. A Grande Comissão. Então, vamos lá, vamos aqui ver. 19. E vamos ler junto? Curtinho, né? Vamos lá. Ide... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou até a consumação dos séculos. Então, aqui a gente já pode pegar uma verdade. Ide e fazei discípulos. O que é fazer discípulos? Ensinar. Agora vamos lá para o livro de Marcos 16, 15. Amém? Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, já vimos lá em Mateus, ide fazei discípulos. E aqui em Marcos, ide e pregai o evangelho. Ide e evangelizai. Agora vamos para Lucas 24. Lucas 24, 45, 47 e 48. Eu vou ler do 44, tá? A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento. Para compreenderes as Escrituras. E aí lá no versículo 47, e quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Amém, irmãos?
Então, aqui nós pegamos referências, bases bíblicas sobre a evangelização, sobre os propósitos, né, de Deus para as nossas vidas. Deus, ele tem um propósito para a igreja. Qual é a razão da existência da igreja? Qual é? Evangelizar e discipular. Pregar a palavra. E então, a grande comissão era a ordem de Deus que todo o mundo conhecesse o Evangelho. Essa é uma ordem de Deus, não é uma opção. É uma ordem. E aí teve uma pesquisa recente do Instituto Barna que 51% dos cristãos não sabem o que é a grande comissão. E aí tem a estatística aí. 25% disseram ter ouvido falar, mas não sabem o significado exato. A gente leu aqui, né? Tá escrito? Tá lá. 17% disseram saber com certeza. E 6% não tem certeza. Então, a pesquisa conduzida pelo Instituto Barna indica que pessoas mais velhas conhecem sobre o termo, enquanto os milenares, que são pessoas com menos de 25 anos, estavam menos familiarizados com a questão da evangelização mundial. E aí, esse levantamento foi feito com 1.004 pessoas. Então, o que a gente precisa? Isso aqui é uma coisa atual, né? Nós estamos falando de geração. Para que Deus ele seja conhecido, é preciso que ensinemos as próximas gerações. Então, falar do Evangelho de Deus às crianças é primordial. É um dos propósitos do nosso ministério. Nada que nós façamos no ministério infantil deve ser sem essa intenção, sem esse objetivo, que é a evangelização e discipulado. Pode passar. E aí tem aqui mais uma estatística. O Instituto Americano da Cultura e Fé, o IACF, mostrou em ampla pesquisa que um número cada vez menor de igrejas ensina e prepara seus membros para a evangelização nos dias de hoje. A formação da grande comissão, que é a visão missionária e evangelística. A maioria das igrejas não possui um trabalho adequado de acompanhamento após as decisões de cultos. E apenas 33% dizem ter mudado de vida. Que é o quê? O discipulado, né? Porque não adianta você fazer o culto, a pessoa vem lá, aceita Jesus, né? Ou se emociona, ou o que for, que seja naquele momento, e depois não vive. Não prossegue, não continua. Então, a nossa missão são duas missões importantíssimas. Porque você evangelizar, tornar Deus, Jesus, conhecido, é muito importante. Você discipular, também, muito importante. Pode passar. Então, isso foi uma ordem. É uma missão. Ide, pregai a palavra e fazei discípulos. Precisamos entender os propósitos daquilo que fazemos, para que o nosso serviço tenha sentido e significado. Precisamos entender por que e para que estamos no ministério infantil. Então, Deus ele tem um propósito para a igreja dele. E cada departamento, cada ministério dentro da igreja existe um propósito. E qual seria esse propósito? Qual é o propósito do ministério infantil? Será que o propósito do ministério infantil, não sei o que você anotou no seu papel, mas será que o propósito é entretenimento? Precisamos de técnicas, de metodologias, de recursos, mas será que o propósito só é contar uma história? Ou será que é aquela contação, todo aquele preparo tem um objetivo, como foi falado aqui? Que é ensinar verdades? É trazer transformação? Será que a dança, será que a música, os louvores, a gente cantou aqui, né? Fez uma dinâmica, não foi um louvor de adoração, foi uma canção de quebra-gelo, uma música, né, de confraternização, para você cumprimentar o seu irmão. Mas qual é a razão de tudo o que a gente faz? Tudo o que nós fazemos no ministério infantil precisa ter um objetivo. Precisa ser intencional.
E as crianças curtem, as crianças aprendem assim, as crianças aprendem brincando, as crianças aprendem ouvindo histórias, as crianças aprendem através de sorriso, de contato, de tudo. Existe muita coisa, mas tudo que nós fazemos precisa ser intencional. Pode passar. E agora com 2 palavras. Quais os propósitos do Ministério Infantil? Quais os propósitos do Ministério Infantil? Com 2 palavras. Ensinar, falar. Com 2 palavras. Agora, com base nos textos que nós lemos aqui. Quais os propósitos do Ministério Infantil? Evangelizar. Vamos lá? Falar todo mundo junto? Evangelizar. E qual é o segundo propósito? Discipular. É lógico que tem muitos outros, né? Para cada tarefa, para cada a gente pode... Mas o básico, o elementar, o que precisa ter é isso. Evangelismo e discipulado. E quem precisa ser evangelizado? Será que o evangelizar só é sair para fora? Existem crianças na igreja que não são evangelizadas. E aí eu pergunto, filho de peixe, peixinho é? Sim. Filho de peixe, peixinho é. E filho de crente, crentinho é? Não. As crianças são pessoas. E as crianças precisam de salvação. As crianças contam no reino de Deus. Sempre contaram. Pode passar. Salvação e discipulado. Pode passar. Todas as nossas ações no Ministério Infantil, elas devem ser motivadas por esses propósitos. E Deus quer usar você para fazer a diferença nesta geração. Amém? Amém. Pode passar. E aí eu trouxe aqui uma estatística. Quem conhece essa estatística? Muito conhecida. Acho que todo mundo aqui conhece, né? Quem não conhece vai conhecer. As pesquisas apontam o percentual de pessoas que aceitam a Jesus conforme a idade. De 0 a 4 anos, 1% das pessoas aceitam a Jesus de 0 a 4 anos. De 4 a 14 anos, quantos por cento? Quantos? De 15 a 30? 10%. De 30 anos ou mais? 4%. Eu estou com 32 anos. Então, já estou na faixa dos 4%. As crianças, da idade de 4 a 14 anos, essa é a melhor idade para a evangelização. Porque é a idade que a criança ela está absorvendo tudo. E ela entende, tá? Ela entende. E nós precisamos falar do Evangelho de Deus para as crianças. Nós não podemos perder tempo. Cada minuto conta. E aí eu gosto sempre de falar, quanto tempo que tem alguém aqui que é professor secular? Quanto tempo que as crianças passam na escola? E durante a semana? Faz as contas aí. Quanto tempo que ela passa na igreja? E durante a semana? Nenhuma, né? Ou 1 hora, 2 horas, se é uma criança que só vai na igreja domingo. Se é uma criança que só vai na igreja na escola dominical e não vai à noite. Se é a criança que só vai à noite e não vai na escola dominical. Então, nós temos 1 hora. 1 hora, em média. 60 minutos não é nem isso. Porque tem, né? Dependendo do planejamento da organização, a gente ainda perde muito tempo. É muito tempo, muito pouco o tempo. E será que esse tempo é um tempo suficiente para a gente ter um relacionamento com essa criança? Será que a gente tem aproveitado esse tempo que nós temos com a criança? Ou será que nós só temos nos preocupado em retirar as crianças da igreja, colocar numa salinha? A criança fica na salinha, porque para a criança tudo é diminutivo, né? É salinha, não é igreja, não é templo, né? É cultinho, não é culto. Então, para não perturbar, né? Porque o pastor, a igreja está aqui, os adultos, então, enquanto o pai está lá cultuando, as crianças estão lá na salinha,
brincando, fazendo o que for. Ou, em alguns casos, é como estoque, né? Fica um estoque de criança, fica como uma sala cheia de crianças, sem um propósito, sem trabalho, sem nada. Isso é muito ruim. E aqui nós temos uma coisa muito séria. E há uns dias atrás eu participei de um seminário com o pastor Gilberto Siletti, que é o diretor da APEC. Eu até publiquei essa palestra dele no meu canal no YouTube. E aí ele fala que 95% dos lares cristãos estão em desobediência, porque não praticam culto doméstico e não ensinam lá em que eu falei em Deuteronômio, porque a responsabilidade a gente sabe que é dos pais, principal, né? E a igreja também tem a missão de fazer. Então nós estamos correndo o risco de perder uma geração. Quando a gente vê uma estatística dessa, recente, que 51% das pessoas não conhecem o que é a grande comissão, não conhecem o que é evangelização. E quantas vezes nós temos falado de missões nas nossas igrejas, temos incluído o tema missionário, orado pelos missionários nas igrejas? Não tem. Agora, a gente tem tempo para brincadeira, né? Às vezes fala assim, o culto dos adultos não acabou ainda, o que eu vou fazer com as crianças? Porque falta planejamento. Essa é a melhor fase. E o diabo, ele sabe disso. Ele aproveita essa fase. E nós precisamos também estar ligado para isso. Essa é a janela 10x14. Se uma criança, uma pessoa, não for levada a Cristo até os 14 anos de idade, a chance que ela tem para aceitar no futuro é de quanto? 6%. Isso é uma coisa muito triste. Hoje você vê geração, né, internet, no YouTube, você vê já quantos adolescentes, quantas crianças que são ateus. E aí eles vão falando porque hoje em dia não só é o professor que é referência, que ele detém o conhecimento, é só você ir lá, dar um Google e você sabe o que é isso? O que é Jesus? Quem é Jesus? Não, de acordo com o que eu vi lá na minha pesquisa, eles pesquisam. E eles têm um movimento contrário. Então, precisamos, na infância. É ali na infância. As crianças, elas são prioridades para Jesus. Elas sempre foram. O diabo, ele odeia as crianças. Ele é o maior interessado em diminuir o tempo da infância. Porque não é a criança que tem que se tornar como adulto. E sim o adulto como uma criança, como está escrito em Marcos 10, 13 e 16. Né? Hoje nós vemos que a adultização precoce, que já tem sido falado já há alguns anos ou muito tempo, cada vez mais está sendo menor. Né? As crianças cada vez mais começam a namorar cedo, né? Você às vezes fica com o dedo de falar de algumas coisas. Tem até pessoas que falam assim, como é que eu vou falar de Jesus? De morte? Que Jesus morreu na cruz. Como? Gente, como? É só você ligar a televisão que você vai ver a quantidade de cenas de violência, a quantidade de cenas destrutivas, de destruição da família. Como nós não vamos falar de Jesus? E Jesus, ele nos ensina isso, ele nos dá esse precioso ensinamento. Pode passar. Aí tem as referências dos evangelhos em Mateus 19, 13 e 15, Marcos 10, 13 e 16 e Lucas 18, 15 e 17. Eu não vou ler aqui, né? Porque senão a gente vai... Então, o que está escrito lá? Todo mundo conhece. Está escrito o quê? Deixei só uma parte aí. Deixai... Mais forte, crianças. E não os impeçais. Então, a gente trabalha com esse tema, né, com as crianças, em culto de criança, deixar vir amigos pequeninos, e acha tudo muito bonitinho. Mas a gente já parou para ver como foi essa cena na Bíblia? Já parou para analisar como foi? Jesus, ele estava apertado com uma grande multidão, e aí pessoas traziam crianças, porque todas queriam que seu filho fosse abençoado. Se Jesus estivesse aqui, eu ia ser a primeira a trazer os meus filhos. E eu ia ficar imprensada na multidão, mas eu ia querer. E assim era. E o que aconteceu? Os discípulos fizeram o quê? Repreenderam. Eles quiseram impedir as crianças de chegar ao mestre. Qual era o motivo dos discípulos? Qual era a razão? Eles eram discípulos. Talvez não perturbar o mestre.
né? Tinha muita gente, você vai ainda perturbar com criança? Não sabemos. Podiam ser as melhores intenções, podiam ser intenções boas, mas o que Jesus fez? A Bíblia fala que Jesus, antes de ele falar essa frase, deixai vir a mim, né, que a gente fala, deixai vir a mim com mansidão, fala que Jesus se indignou. Jesus se indignou e ele repreendeu os discípulos. E aí ele vem e fala, deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais. Ele dá uma ordem, ele repreende, ele fala, deixai vir. E quando você lê no livro de Mateus 19, você pode ler Mateus 19 inteiro, que vai ter um capítulo dedicado às crianças. Quando Jesus ele vai e fala da ovelha, né? Quando se afasta uma ovelha, a gente muitas vezes prega para adulto, ouve essa palavra, mas ele fala enquanto ele estava se referindo às crianças. Jesus, ele se importou com as crianças, e ele se importou com as crianças enquanto pessoas que tinham necessidades de crer, enquanto pessoas que são pecadoras, porque a criança, ela também é pecadora. Ela não se torna pecadora. Pode passar. Aí tem uma outra referência, né? Que é João 21, 15, 17. Quando Jesus ele conversa com Pedro, né? E ele fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, sim, eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Então ele repete 3 vezes. E nessas 3 vezes ele fala, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E ele fala primeiro o quê? Apacenta os meus cordeiros. Ele prioriza as crianças até nesse momento. Ele priorizou as crianças. As crianças, viu uma criança pequena? Ela tem fome, ela precisa de alimento para ela crescer. Se ela não tiver esse alimento, ela vai ficar desnutrida, né? Os casos das crianças venezuelanas, crianças que chegaram a ter tamanhos de bebês, sabe? Adultos com tamanhos de criança, porque são desnutridas, não comem, sem comida, precisam de alimento. E ali quando fala, apacenta os meus cordeiros, o que Jesus está falando para ele? Alimente as crianças. E alimentar de quê, gente? É de pão? É alimentar de quê? Da palavra. Então essa palavra aqui nós temos que usar. O livro está aqui, a palavra foi dada, está tudo aqui. Basta nós usarmos, colocarmos em prática. E olha, quando a gente se prepara para ensinar as crianças, Deus ele fala tanto com a gente, né? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, a gente tem que sentar, estudar, e Deus, ele fala conosco. Deus nos alimenta também. É um prazer imenso, é uma bênção imensa trabalhar com crianças. Tem gente que pensa, criança, vou trabalhar com criança? Mas, quando a gente se prepara para estar com eles, porque eles fazem perguntas. E são perguntas que um adulto muitas vezes não faz. E aí, você tem que estar, de fato, preparado. Pode passar. Pode passar. O único requisito para se tornar filho de Deus é crer ou receber o Senhor Jesus Cristo. No momento em que a criança tiver a idade suficiente para reconhecer que ela é pecadora e crer que Cristo morreu por ela, ela estará pronta, de acordo com a Bíblia, a ser regenerada. Quem determina sou eu e você? Não. É o entendimento dela. Então, nós temos muitos casos de missionários que aceitaram a Jesus com 4 anos e que se lembram. Né? Mas será que as crianças hoje estão tendo a oportunidade de aceitar a Jesus? Será que nós fazemos o convite? A criança, ela não é um ser que virá a ser. Ela já é. Ela não é a igreja do futuro. Ela é a igreja do presente. Então, ela precisa congregar-se. Ela não é alguém que irá pecar um dia. Ela é pecadora, ela nasceu no pecado, portanto, precisa entender a mensagem salvífica. Ela não é uma futura adoradora, ela é uma adoradora em potencial. Pode passar. E quem Cristo chama? Você. Você e eu. Deus ele nos chamou com uma grande responsabilidade. Talvez você pense assim, foi a
a líder das crianças que me chamou, eu estou aqui, né? Estou vendo. Mas busque em Deus. Tudo aquilo que nós temos que fazer para Deus, nós temos que fazer com excelência. Pode passar. E o primeiro passo para aquele que sente que Deus está guiando para o ministério com crianças é reconhecer que Deus tem um propósito especial para a sua vida. Gente, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Primeiro, está escrito ali, a salvação. Se Jesus Cristo quisesse nos salvar, só nos salvar, a gente ia ser salvo e ia morrer, né? Seria assim. Já salvou, então vou, porque enquanto a gente está aqui, a gente vive pecando, né? A gente está ali, todos os dias o pecado vem, bate, então a gente tem que estar em processo de santificação. Todos os dias. É possível ser santo? Sim. É possível ser santo, é possível ser separado. Mas isso é uma luta diária que nós temos que ter, porque com pequenos e grandes pecados, não existe pecadinho, a gente não fala para a criança, não existe pecadinho nem pecadão. Então, todas as nossas atitudes, porque ainda que a gente na aparência seja uma coisa, Deus, ele sonda os nossos corações. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós lemos lá no início. Antes de nós nascermos, antes de sermos formados na barriga da nossa mãe, Deus, ele já sabia todos os dias da nossa vida. Mas ele nos dá o livre-arbítrio, certo? Então, precisamos estar em processo de santificação. Então, estamos aqui nos 2 passos. Salvação, santificação. E qual é o terceiro? Aí sim. Aí sim, como nós podemos servir entre as crianças se não somos salvos? Ou em qualquer ministério. Como nós vamos falar de salvação se a gente não foi salvo? Precisamos ser salvos, separados por Deus, para então podermos servir. Você e eu somos responsáveis para descobrir o que Deus quer que façamos. E Ele tem um plano para cada um de nós. E Ele quer que nós nos enquadremos no seu plano, no plano dele. Não é o que a gente quer, é o que ele quer. Não somos nós que decidimos o nosso lugar e qual é o tipo de serviço. É ele que decide, mas você pode pedir a Deus que lhe mostre o que ele deseja para você. Foi lá a terceira pergunta que eu fiz. Muitas vezes nós atuamos no Ministério Infantil sem propósito. Vocês sabem qual que é a razão da evasão de professores no Ministério Infantil? É a falta de propósito. Porque quem tem propósito, quem sabe, quem está fazendo e sabe o que está fazendo, quem sabe que foi chamado para estar ali, ele vai continuar. As lutas virão, as dificuldades virão, os obstáculos virão, mas ele vai perseverar. É falta de recurso, falta de investimento, mas ele vai criar, porque ele tem a certeza do seu chamado, né? Então, quando nós estamos ali com propósito, nós perseveramos. 2 fatos importantes para lembrarmos, e aí vocês podem anotar essa referência. Deus, ele vai te guiar. Isaías 30:21. Deus, ele vai te capacitar. 1 Tessalonicenses 5:24. Aquele que chama é o que capacita. Então, você foi chamado para uma boa obra. Deus, ele te deu qualidades e habilidades especiais. Basta você saber quais são elas. Não adianta só querer. Eu quero cantar, eu quis cantar. Eu queria cantar. Já até cantei quando eu estava na equipe de louvor, na época quando eu era novinha, adolescente. Mas eu descobri que não era isso. Eu quis dançar, mas não era isso. E eu quis fazer um monte de coisa e era trabalhar com crianças. Era o que Deus queria para mim. E é o que eu faço melhor. Eu estou aqui falando com vocês, mas o que eu faço melhor é estar com as crianças, né? Então, procure as suas habilidades, procure direcionamento em Deus e faça o melhor. Chamado eu, tem certeza? Se você tiver dúvida do seu chamado, tem 2 referências para você. Jeremias 1:4-10 e Atos 9:15. Deus, ele te chamou. A bênção do trabalho com crianças. Vamos ler juntos? Crianças Crianças crescerão na fé. A igreja local terá ajuda.
Os lares das crianças serão ajudados. Você mesmo será abençoado. Sua família será abençoada. E Deus será glorificado. É uma bênção trabalhar com as crianças. Existe um propósito de Deus trabalhar com as crianças. O seu trabalho com as crianças não é em vão. A irmã falou aqui, quando a gente olha aquela criança, chegou aquela criança? Chegou. E aquela criança, ela pode ser o líder amanhã. E aquela criança pode ser o pastor de amanhã. E Deus, ele vai usar as habilidades daquela criança, a adrenalina daquela criança, a energia daquela criança, para ser um grande potencial na sua obra. E nós precisamos hoje investir nas nossas crianças, falar de Deus nas nossas crianças, para que as crianças tenham um relacionamento com Deus. As crianças precisam ter um relacionamento com Deus, não só de ouvir falar. Eu conheço o Deus que a tia falou, que seja o início, a tia falou daquele Deus, mas que depois eu conheça quem é esse Deus. E nas minhas situações difíceis, eu possa chamar por Ele. Então, aqui tem as necessidades das crianças. Precisamos conhecer quais são as necessidades das crianças. Eu trouxe aqui algumas. As crianças, elas precisam entender a verdade da palavra de Deus. Porque a grande maioria das crianças, ela tem pouco ou nenhum conhecimento. As crianças, elas têm pouco conhecimento da palavra de Deus. Então, muitas vezes, crianças que crescem na igreja, e aí você pensa, nossa, ele cresceu na igreja, hoje ele está afastado, o que aconteceu? Os pais dele são da igreja, sempre foram, levaram, caminharam, o que aconteceu? Será que aquela criança, ela teve um relacionamento real com Deus? Será que aquela criança, ela só conhecia Deus de ouvir falar? Pode passar. As crianças precisam de força. As crianças enfrentam pressões e tentações, as quais nós, quando crianças, éramos ignorantes. O diabo, ele deseja destruir as crianças, pois fazendo isso, ele pode impor danos irreparáveis na causa de Jesus e sua igreja. As crianças sozinhas são indefesas em face a tal ataque violento e não são capazes de resistir às pressões e às tentações do mundo, da carne e do diabo. Só Jesus pode salvar as crianças, transformá-las, dar-lhe força e poder que elas precisam para vencer o mundo. As crianças precisam de força e as crianças precisam do Evangelho. As crianças, elas têm necessidades físicas, mentais e sociais. E se as oportunidades surgem, devemos suprir essas necessidades, né? Então, assim, vai ter lanche? Tem pessoas que falam assim, não vai ter lanche, não. Não vai ter lanche, porque é culto. Mas cada igreja tem uma realidade diferente. Então, nós temos que olhar a realidade da nossa igreja, né? Como a escola pública. Tem crianças que chegam na escola, tomam café, depois estudam, depois saem, almoçam, e a única refeição é na casa delas. E na igreja? Então, a gente tem que ter um olhar para isso. Qual a necessidade? Sempre que possível, a gente vai suprir. Mas quais as necessidades mais importantes? São as espirituais. E essas só podem ser supridas através de quê? Da pregação do Evangelho. Então, não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo nas nossas igrejas com as crianças. As crianças, elas precisam ser salvas. Nós precisamos entender que todas as crianças, elas estão mortas espiritualmente. É verdade. As crianças estão mortas. Elas, até que confiem em Jesus e recebam a vida espiritual. Já viu uma plantinha? O que a gente precisa fazer para que uma plantinha cresça? Cuidar, né? Botar água, regar, botar no sol, né? E aí ela cresce. Mas se essa plantinha não estiver morta, adianta a gente colocar água? Adianta colocar no sol?
ela está morta. E muitas vezes na nossa igreja, a gente quer que as crianças cresçam, tendo atitudes de cristão, e elas não são evangelizadas. E eu, que falo com vocês aqui, que falei, né, sou nascida em berço evangélico na igreja, mas eu não lembro o dia em que eu tive a oportunidade de me apropriar da salvação. O dia que fizeram o apelo para mim. Eu não tenho essa lembrança, porque não fizeram. Eu não tenho porque não fizeram. Eu tenho quando com 14 anos eu desci nas águas. E, né, sempre servindo ali e tal. E quantas vezes a gente reproduz isso? Quantas vezes eu mesma reproduzi isso? Até as escamas dos meus olhos serem tiradas, eu percebi que a criança precisava da salvação, e a partir daí nenhuma criança passou por mim sem ser evangelizada e sem ter tido a oportunidade. Porque a criança, ela pode crer. E ela precisa receber, como qualquer um de nós. O diabo não brinca. E ele quer roubar a fé das crianças. Então, tem essa imagem aí que fala tudo, né, para o nosso tempo atual. As crianças que estão super conectadas, já no tablet, smartphone, televisão. Enfim, hoje em dia as artimanhas são muito maiores. O Ministério Infantil, apesar de todo colorido, ele é coisa séria. Trabalhar com crianças é o quê? Ministério, não é entretenimento. Deus te chamou como professor, Deus te chamou como pastor de ovelhas para alimentar os cordeirinhos dele. O pastor aqui, ele tem alimentado a igreja. E será que você tem alimentado as crianças na sua sala? Na salinha? A criança vai para a igreja para cultuar e aprender a adorar a Deus. E aí tem aqui, professor, ele é ministério de crianças, sim. Vamos ler junto? O que você é? Ministério pastoral, ensino, discipulado, cuidado, oração, compromisso, testemunho. Muito importante, professor não é? Não é? Pode ficar aqui com as crianças? Pode ficar com as crianças? Não é quebra-galho, ele é ministério. Amém? Para a criança qualquer coisa serve? Não. É preciso de preparo. Ninguém pode dar aquilo que não possui. E aí tem aqui, Deus espera o serviço pessoal de cada um de nós. Então, para que ocorra um crescimento espiritual, esse círculo no centro, a gente precisa de quê? Oração, entrega diária a Cristo, estudo bíblico e testemunho. Então, como a gente vai crescer, né? Se a gente não tiver isso diariamente, orar todos os dias, ler a Bíblia, se alimentar da palavra todos os dias, né? E testemunhar, porque o seu testemunho ele é muito importante. Antes de pensar e planejar e trabalhar com as crianças, nós devemos pedir a cura primeiramente em nós. Como trabalhar se não temos o amor? Se não sabemos perdoar? A diferença no ministério é o quê, gente? Poder de Deus. Antes da mensagem chegar ao coração das crianças, ela precisa chegar ao nosso coração. Quais são os nossos frutos? Aí tem as frentes do Ministério Infantil, né? Escola dominical, culto infantil, coral, oficinas, EBF, atividades nas escolas, atividades esportivas. A importância do professor, a sua influência, o seu exemplo, suas palavras, suas ações, a sua personalidade, sua posição. Olha só, toda atuação, você, professor, é muito importante, você é referência. E você deve ser referência. As crianças, elas não têm que ser igual o youtuber que ela vê na internet. Ela tem que desejar ser igual você, porque você tem algo de Deus para ela. Você se constitui referência para ela. Você tem relacionamento com ela. Pode passar. Aí aqui a gente está terminando. Eu trouxe a EBD, a diferença, né, da EBD e culto infantil. A EBD a gente prioriza o quê? O ensino. E no culto infantil?
adoração, né? Então, a EBD é um momento mais focado. Normalmente, ele existe uma separação de classes, né? Cada um por faixa etária, os professores separados. Então, funciona basicamente como se fosse uma escola, com professores, alunos, um currículo, uma revista de escola dominical. E o culto infantil, ele deve existir com o mesmo propósito do culto dos adultos. Então, com a mesma liturgia lá, para que a criança ela não sinta uma diferença, não choque. Agora, o que vai acontecer? Vai ser na linguagem da criança. Lógico que o tempo de concentração de da criança é diferente, até nas faixas etárias. Então, como você vai fazer a pregação? Vai ser de 40 minutos? Não vai, né? Mas todo o seu planejamento vai ser elaborado para a criança aprender a adorar o Senhor Jesus. Aí temos uma sugestão básica de programação da EBD, e aí cada um adequa de acordo com a sua realidade, né? Quando você chega na escola dominical, tem um momento de boas-vindas, né? O professor já tem que estar na sala para receber as crianças. Você pode fazer um quebra-gelo. De manhã, então, canta uma musiquinha animada, faz uma ginástica com as crianças, né? Para elas acordarem. E aí você começa com uma oração. Essa apresentação aí é o quê? Qual é o tema da sua aula? O que você vai falar? Você já vai dizer para a criança sobre qual vai ser a temática da sua aula. A chamada, se tiver a chamada, a gente já orienta a fazer no início, não deixar para o final, né? A não ser que a professora for fazer sem chamar o aluno, só anotar lá os nomes aí a qualquer momento. Os louvores, escolha cânticos. O que são cânticos? São louvores curtos, com ensino, louvores bem curtinhos, mas que tenham um ensino. E o ensino deve ser equivalente ao seu ensino principal. Então, se nesse dia eu vou falar sobre amor, então eu vou escolher louvores que falam sobre amor, uma memorização de versículos que falam sobre amor, a história vai falar sobre amor, então vai estar tudo conectado, tudo ligado. E aí tem o momento do ofertório, o momento missionário, que aí você separa minutos para você falar de um missionário. Então vai depender da forma como você for estruturar o seu currículo. Mas é importante que as crianças, desde pequenas, elas tenham uma chama missionária aqui. Eu lembro que, desde nova, eu tinha essa chama. E toda vez quando eu falava de missões, o meu coração apertava. Mas eu tive a oportunidade de ouvir. E quantas crianças hoje estão tendo a oportunidade de ouvir? Quantas crianças hoje conhecem missionários? Existem, os missionários estão aí. Então, você pode trazer missionários, enfim, existem várias estratégias que podemos utilizar para trabalhar com isso. E aí tem o momento da lição bíblica, que é o ensino da palavra, a oração. E aí, na escola dominical, nós temos também um tempo para o exercício e atividades manuais e lúdicas, tá bom? Mas no culto infantil, nós temos esse tempo? Não temos. Pode passar. Aí aqui também tem um modelo, mas aí vai depender de acordo com a liturgia de cada igreja, né? Então você começa com boas-vindas, tem a oração, a abertura, os louvores. E aí os louvores no culto, você pode escolher cânticos também, que você vai ensinar às crianças, né? Cânticos cultos. Ou você pode também mesclar com louvores mais longos, né? Pode ter equipe de louvor, assim como tem no culto dos adultos, pode ter no culto das crianças, um ministério de louvor. Então, as crianças podem servir também. No culto infantil, é uma oportunidade das crianças servirem. Então, você está ensinando, discipulando, e as próprias crianças estão servindo. A criança gosta de participar, né? Não pode ser sempre o professor, mas o professor pode, assim, organizar uma dinâmica de trabalhar com as crianças salvas. E aí tem um momento de memorização de versículo, também um momento missionário, louvor, a história bíblica ou história moral, né? E a oração. Cada momento conta. Lembre-se que cada momento conta. Então, planeje com cuidado o programa de forma a ocupar todo o tempo que você tiver com as crianças. E lembre-se que o tempo de concentração ele é curto. E quanto menor a idade,
menor o tempo de concentração. Por isso, ter um bom programa deve levar em conta a idade das crianças, tá bom? Pode passar. E faça o convite. O que é o convite? É o apelo. O ideal é que em todo tempo você possa pregar, toda lição, você possa incluir a mensagem da salvação. Porque mesmo que a criança já seja salva, você está ali falando de Jesus o tempo todo. Então, ela está ali fixando os conteúdos. Jesus não fez só parte de uma história, como hoje eu vou falar de Jesus, amanhã vai ser de Abraão, de José. Jesus não foi só um personagem, né? Não os outros personagens são importantes, mas Jesus foi o personagem, né? Foi o plano, foi o propósito de Deus, né? Então, como eu falei lá atrás, Deus ele usa pessoas. Deus ele trouxe Jesus aqui na Terra e Jesus ele foi uma pessoa, 100% Deus, mas também 100% homem. Então, Deus ele precisa de nós, né? Não que precisa, mas ele nos usa para falar dele, para que ele seja conhecido. Então, nós precisamos fazer o apelo para as crianças. Mas esse apelo, ele deve ser sem apelação. Então, não é você comover, não é seu. É simplesmente falar. Está escrito. Pregue a palavra. E faça o convite. Se a criança entender, ela vai vir. Temos que dar oportunidade para a criança. Perceber também se ela entendeu. E aí, através do discipulado, você vai acompanhar ela. Né? Ela não precisa ir. Tem criança que vai mais de uma vez, né? Vai um montão, porque ainda não se apropriou da salvação. Ela ainda não entendeu. Então, é só uma palavra, confessar com a nossa boca. Né? E não deve ser algo nosso. Não deve ser porque você é legal, porque você é sorridente, porque vai ganhar. Não, doce, nada disso. Mas deve ser algo claro, né? Simples. A criança é simples, às vezes a gente nem entende, né? As crianças vêm, porque as crianças lá têm necessidade de Deus. Pode passar. E aí você desafia as crianças salvas. Sempre faça o apelo e deixa um desafio para as crianças salvas, tá bom? Pode passar. E então, investir em crianças é investir na próxima geração. E o que você vê no futuro? Aí eu pergunto, vários ossos secos ou um exército se levantando? E aí o meu desafio para você é que essas 3 perguntas que eu fiz lá no início, que em casa você reflita. Você respondeu aqui, né? Foi bem rapidinho, mas em casa você pode refletir e perguntar: qual é o meu propósito no Ministério Infantil? Qual é a razão daquilo que eu estou fazendo no Ministério Infantil? Pergunta para si mesmo. Reavalie isso, né? Pense. Porque tem que ter sentido, tem que ter significado. Quando tem sentido e significado, a gente faz com paixão, né? A gente faz com tanto prazer, sabe? Quando você... com paixão mesmo. Quando você tem um namorado, né? E você está apaixonado, você quer ver aquela pessoa sempre, você pensa naquela pessoa toda hora. E é isso. Você está cansado no Ministério Infantil, mas você ama tanto que tudo que você vê, você lembra do Ministério Infantil. Né? Acaba você lembrando das crianças. E é isso. Nós temos que ser apaixonados, né? Nesse sentido, que a gente sabe que paixão passa. Né? Nós temos que amar as crianças. E eu encerro com essa palavra em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Amém. Nós estamos muito felizes porque o Senhor, Ele sempre prepara algo especial, né? E nos surpreende. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e penetra onde é necessário para abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar melhor, possa abranger a nossa visão e a gente alcance aquilo que Deus quer que façamos. Nós estamos muito felizes pela vida da Sunamita e eu creio que Deus falou muito através dela para cada coração aqui, como falou para mim também. Eu já tive a oportunidade de, durante mais de 15 anos, trabalhar no departamento infantil diretamente.
é um departamento que a gente ama, tem no coração. E agora, com responsabilidade da EBD, a gente abraça tudo, né? Não só o departamento de adultos, como de adolescentes e jovens, mas também o infantil, porque nós sabemos que a igreja está ali. E eu estava ali comentando com a Mariana, que é a nossa coordenadora, e comentando justamente isso, que todos aqueles que se envolveram com a escola bíblica dominical no passado, todos eles começaram com as crianças, né? Eles não sabiam dessas pesquisas, mas o Espírito Santo conhecia, ele conhece o ser humano. E como foi dito aqui, né, vamos deixar vir a Jesus os pequeninos, porque eles precisam ser salvos. E a gente vê aí países que, na sua cultura, desde o seu início ali, em tudo que eles fazem, até os filmes, você vê traços, né, de cristianismo. Por quê? Né? Porque lá na sua base, eles começaram a falar de Jesus às suas crianças e ganharam gerações inteiras para o Senhor, né, que foram gerações de missionários que levaram a palavra para grande parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Irmãos, essa geração está nas nossas mãos e nós temos que fazer diferença.